Prefácio à edição brasileira Os Tesouros de Spurgeon. Nossa missão é divulgar o Evangelho de Jesus Cristo através da página impressa e oferecer ao povo de Deus o que de melhor já se produziu pelos autores cristãos. Desde os dias apostólicos, logo somos herdeiros não apenas de Meyer, Parmen e Stanley Orton, mas também de Tertuliano, Atanásio, Lutero, Wesley e Spurgeon. Isso não significa que estejamos de pleno acordo com todos os pontos doutrinais expostos por esses mestres e doutores. Aqui e ali pode haver algumas divergências, se esta não ferir os pontos centrais de nossa fé. Por que não publicar esses doutores e mestres? Tendo em vista nossa missão, valores e visão do reino de Deus, foi que achamos por bem blindar nossos leitores com tesouros de Davi, de uma autoria do querido pastor inglês Charles Spurgeon, do ano de 1834 a 1839. A obra escrita ao longo de 20 anos destaca-se pela erudição, doutrina, beleza literária e, acima de tudo, por um amor provado e sincero por Jesus Cristo e por sua igreja. Este comentário, tido como a obra máxima do príncipe dos pregadores, foi composto quando ele encontrava-se torturado pela doença de Bragtes, conhecida hoje como insuficiência renal crônica. Não bastasse essa enfermidade, o autor tinha de enfrentar ainda o desconforto do reumatismo e da gota, que o obrigava a longos recolhimentos em Menton, na região dos Alpes Marítimos da França. Susanna Spurgeon, esposa de Charles, afirmou que se o marido nada tivesse produzido, a não ser Tesouros de Davi, bastaria esta obra para coroar-lhe a carreira literária. O que torna este livro uma obra-prima? Antes de tudo, a dedicação de seu autor. Ele faz um comentário exaustivo, erudito e teólogo de cada cântico e prece do saltério sagrado. De início, descreve a estrutura e o contexto da passagem. E no decorrer de sua exposição, transcreve o que os príncipes eruditos bíblicos, como Lutero, Adam Clarke, por exemplo, disseram acerca do salmo analisado. Ao encerrar a explanação, o autor lavra o seu posicionamento. A devoção permeia toda a sua obra, proporcionando uma espiritualidade bíblica, segura e comprometida com Jesus. Não devemos, por causa da persuasão teológica de seu autor, ignorar este monumento da literatura cristã. Se por um lado os arminianos veem-nos com reserva devido ao seu calvinismo, por outro, os calvinistas acusam-no de arminianismo, em virtude do tom de suas mensagens evangelísticas. Neste texto de armas, aqueles perdem a este deixar de ganhar. Quanto à homilética de Spurgeon, há algo a considerar. Entre os sermões evangelísticos dos príncipes dos pregadores e os nossos, não há diferenças de substâncias. Ele falava de Cristo a todos, mostrando a todos que o amoroso Deus a todos quer salvar. E num dado momento de seu ministério, vê-se constrangido a denunciar o que veio a ser chamado de hipercalvinismo. Em seu amor pelas almas perdidas, o irmão Spurgeon jamais se conformou na prática com a doutrina da dupla predestinação. Evangelista incansável, certa vez declarou: se os pecadores serão condenados, que pelo menos pulem para o inferno, passando por cima de nossos corpos. Se perecerem, que pereçam com nossos braços e mãos tocando o seu joelho, implorando que fiquem. Se o inferno tiver de ser cheio, pelo menos que seja cheio apesar de nossos esforços, e que ninguém entre ali sem estar avisado, e sem que se tenha intercedido por essa pessoa. Poderíamos arrolar outras provas de que Spurgeon foi um autêntico homem de Deus, comprometido com o Evangelho de Cristo e servo fiel da Igreja. O importante agora é sabermos que na Inglaterra da Rainha Vitória havia um príncipe que se entregava sem reserva ao serviço do Rei dos Reis. Pregando, discursando ou formando discípulo, deixou-nos um legado inestimável, e dele nós, pentecostais, somos também herdeiros. Herdamos-lhe os sermões, as aulas, os livros, e de igual modo os tesouros de Davi. Através desta obra, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus reafirma, mais uma vez, o seu compromisso com a autêntica literatura cristã. Quanto ao nosso posicionamento,
soteriológico, declaro, desde já, que não aceitamos a doutrina da dupla predestinação, porquanto o bondoso Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. João 3,16. Além disso, o Pai Celeste deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Por conseguinte, Deus jamais predestinou alguém à perdição eterna, mas em sua presciência elegeu-nos a salvação. 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Somos, pois, uma editora confessionalmente bíblica, pentecostal e armeniana. Através de nossas obras, apregoamos que Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, cura as enfermidades, opera sinais e maravilhas e em breve virá buscar-nos. Nossa oração é que esta obra vinha a edificar os cristãos de língua portuguesa e a glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, no reino e no testemunho de Cristo. Ronaldo Rodrigues de Souza